Bom, meu nome é Eduardo, eu sou orientado pelo professor Silvino Neco de Oliveira e hoje eu vim apresentar o meu trabalho, que são novos registros para a coletrela, que é um díptera, em Santa Catarina e primeiras investigações sobre os efeitos da abundância e riqueza de hospedeiros, os anfíbios anuros, em coretrelídeos do sul do país. Queria agradecer muito a presença da banca e agora eu vou começar a apresentação. Bom, o grupo de estudo que eu trabalhei foram os coretrelídeos, que são mosquitos é, bem peculiares, que eles são popularmente conhecidos como mosquitos picadores de sapos, e esse nome não é em vão. Eles são hematófagos exclusivos de anfíbios anuros, e eles possuem uma característica muito interessante, que eles são atraídos pela vocalização dos anfíbios anuros. Então, a gente tem aqui um anfíbio vocalizando, e a gente tem alguns coretrelídeos sendo atraídos por essa vocalização, né? Os estudos com coretrelídeos só foram possíveis de avançar após uma publicação de 2008, uma grande revisão feita por Art Borkent, esse senhorzinho simpático aqui, que ele foi o responsável por descrever 52 novas espécies, ou seja, quase metade das espécies conhecidas hoje. Ele construiu chaves dicotômicas para todas as espécies do grupo, reuniu toda a informação, né, sobre a biologia e filogenia do grupo, e também trouxe perspectivas de novos trabalhos e trabalhos futuros no estudo de coretéide. Mas, mesmo assim, o Brasil ele é um local, né, com grandes lacunas de amostragem. Aqui em branco a gente tem todos os estados que ainda não foram amostrados, né? E mesmo assim, o Brasil ainda continua sendo o país com a maior biodiversidade de coretrélide, né, dos mosquitos picadores de sapo no mundo. A gente tem um total de 112 espécies. No Brasil, a gente tem 46 e 31 no domínio Mata Atlântica, né, que faz parte da minha região de estudo. Muitos trabalhos com coretrelídeos no Brasil foram feitos basicamente, né, descrevendo espécies novas e conhecendo esse grupo. Então, ainda há muitos aspectos sobre a ecologia, sobre a atratividade e a interação com anuros que ainda não foi explorada. Então, o objetivo geral desse trabalho é explorar os aspectos da interação de coretrelídeos e anfíbios anuros e, como objetivos específicos, é saber se existe diferença na distribuição altitudinal de coretrelídeos, quais fatores podem explicar essa distribuição altitudinal e se existe diferença na atratividade de coretrelídeos pelo canto de hospedeiros. Bom, a área de estudo foram em dois locais, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e no Parque Nacional de São Joaquim. Foram em dois pontos de coleta, nesses triângulos amarelos, e eles possuem duas altitudes bem diferentes, né? Parque Nacional de São Joaquim a 1.300 metros de altitude e Parque Estadual da Serra do Tabuleiro a 6 metros de altitude. Aqui, uma foto do Google Earth das lagoas em que eu amostrei. Então, como eu falei, eu amostrei em Lagoas, eram dispostas 3 armadilhas e elas eram distanciadas 20 metros cada uma. Isso é importante para manter a independência, né, para que uma armadilha não influencie na outra. Cada armadilha tinha o canto de uma espécie de anfíbio anuro, né, o Leptodactylus latrans, a Boana faber e o Physalemmus cuvieri. Essas armadilhas, elas transmitiam o canto desses sapos e tinha um filete de água com detergente no fundo, onde os mosquitos, né, eram atraídos por essas vocalizações e caíam nessas armadilhas. Depois a gente coletava e estudava esse material. O trabalho foi realizado 20 minutos antes do crepúsculo, 2 horas de amostragem por noite, né? E eu também amostrei os anfíbios anuros para tentar investigar algumas outras coisas. Foram 15 minutos por noite, busca auditiva e visual. As campanhas foram feitas dia 13 e 6 de janeiro. De resultados, foram um total de 161 coretrelídeos de 3 espécies. Né? A gente teve diferença, então na parte baixa eu capturei 128 coretrelídeos e na parte alta foram apenas 31. Né? Aqui as armadilhas em funcionamento e os coretrelídeos que foram capturados. A gente também teve uma grande diferença na atratividade. Então a espécie Leptodactylus latrans foi a que mais atraiu, em seguida por Physalemmus cuvieri e por fim Boana faber. A gente teve também, né, foram identificados, né, 92 indivíduos de anfíbios anuros de 15 espécies e também tivemos diferenças. Então, na parte baixa foram menos anfíbios anuros de menos espécies e na parte alta mais anfíbios anuros de mais espécies.
As espécies que foram utilizadas nas armadilhas, elas estavam presentes em poucos pontos e em baixa quantidade, né? Então, isso é um aspecto interessante que daí vai ser abordado mais adiante na discussão. Bom, a discussão, né? A gente encontrou nesse trabalho um novo registro latitudinal para Coleotrella tricornis, antes encontrado só em São Paulo e em Derrubadas, no Rio Grande do Sul, e agora em Florianópolis. É uma distribuição esperada, mas foi interessante esse resultado, e foi a espécie que foi mais abundante nesse estudo. A gente também apresentou um novo registro altitudinal para Coleotrella borkent, antes encontrado a 300 metros de altitude no máximo, e agora a 1.366. Isso é interessante porque a gente sabe, né, que tem um decréscimo muito alto da riqueza de coretrelídeos em altitudes acima de 1.500 metros de altitude. Bom, essa parte sobre a atratividade, né, então, como eu falei, Leptodactylus latus foi a espécie que mais atraiu, em seguida por Physalenus cuvieri, e a gente, né, poderia esperar realmente esse resultado, já que trabalhos de Virgo demonstraram que o espectro de frequência, né, que é mais atrativo para os coretrelídeos, está entre 200 a 650, 800, né, Hz de frequência, que é justamente, né, a vocalização do Leptodactylus latus, que está entre 200 e 600. Né? E, coincidentemente, a de Physalenus cuvieri também, mas ela está entre 350 a 800, 1000 Hz. O pulso também é importante, mas o pulso ele era quase igual para todas as espécies. Né? Esse resultado é muito interessante porque, embora essas espécies não estivessem presentes nos ambientes que foram amostrados, a gente sabe que tem outros anfíbios com características semelhantes que podem ser utilizados como recurso por esses coretrelídeos. Né? E um outro aspecto muito importante é que estudos anteriores indicaram que a alteração da paisagem sonora influencia nessa atratividade. Então, investigar essas interações a longo prazo pode ajudar a gente a verificar a qualidade e a saúde de um ambiente. Bom, mas um aspecto também do trabalho foi que a atratividade, né, nas regiões subtropicais ela é menor. Então, outros estudos já verificaram isso. Ela é muito menor que nas regiões tropicais. Nas regiões tropicais, caem cerca de 500 coretrelídeos por hora. E aqui, o máximo, né, já encontrado foram 24. E nesse estudo foram 19 coretrelídeos por hora do Leptodactylus latus. Mas por quê? Por que esse resultado, né? Então, a gente levantou algumas hipóteses, né? Uma é que maiores quantidades de recursos possibilitam aumento das populações de consumidores, uma maior disponibilidade de nicho promove a coexistência de espécies, né? E o fator mais importante, né, é que a temperatura influencia na distribuição de inúmeros táxons de insetos e também de anuros, que são os hospedeiros. Né? E a gente sabe que a temperatura é muito diferente nas áreas baixas e nas áreas altas. Em relação à quantidade de recursos, né, a gente sabe, por exemplo, que para o Parque Nacional de São Joaquim, a gente tem um decréscimo, né, um pouco menos intenso da riqueza de anfíbios anuros, e a gente tem um decréscimo da abundância de anfíbios anuros, né, que são os recursos dos coretrelídeos. Tá? Mas a gente, né, tem essa perspectiva que, né, o fator que pode estar mais influenciando é a temperatura. Tendo um pequeno delay aqui. Ok. Bom, conclusões desse estudo é que ele trouxe novos registros altitudinais e latitudinais para coretrelídeos no Brasil. Regiões de altitudes menores apresentaram uma maior riqueza e abundância de coretrelídeos, e as regiões montanhosas elas necessitam, né, ser mais exploradas, né, já que, por mais que a gente não registre muitos coretrelídeos acima de 1.500 metros de altitude, aqui nesse estudo a gente encontrou. Então pode ser uma relação ainda que a gente não está observando a fundo. E também espécies de anfíbios anuros atraem diferentemente os coretrelídeos, né, corroborando com vários estudos, né, como de Virgo, Graf e Borkent, 2008. Tá? Então, finalizo minha apresentação. A ciência, né, eu sempre gosto de falar isso, que a ciência não é feita sem o apoio das instituições de fomento à pesquisa e a colaboração entre os pesquisadores. Então, gostaria muito de agradecer ao Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, né, da UFSC, por dar essa oportunidade, ao PEL de BISC, por ter apoiado na parte logística, e ao CNPq pela bolsa e por ter proporcionado esse trabalho. Muito obrigado. Estou aberto a perguntas.
Muito obrigada, Eduardo. Parabéns pela apresentação. Agora a gente abre 3 minutos para perguntas, então sejam ágeis. Olá, Eduardo, parabéns pela tua apresentação, né, extremamente Obrigado. trabalhoso e complexo essa tua pesquisa, né, de ver o quanto vocês trabalham, né, para coletar esses dados. Uma curiosidade mesmo, essa espécie de mosquito, ele é algum vetor para alguma doença? Qual é o papel dele? Algo que ressalte a vinda dele para esses locais, já que vocês estão vendo ele pela primeira vez, o relato dele aqui na região? Então, eles transmitem, né, tripanossoma para os anfíbios anuros, né, isso é um ponto que já foi explorado, mas assim, não existe estudos além disso, né, se eles são vetores de outras doenças, né, mas eles têm uma importância muito grande, já que as larvas se alimentam enfim, de todas as outras larvas de mosquitos, né, eles são predadores, assim, de topo, e eles podem ser um bom, um bom controle, né, para insetos invasores, né, como o caso do Aedes aegypti. Então tem esse aspecto, né? Mas de vetores assim de doenças ainda está sendo explorado. Legal, ótimo, parabéns. Obrigado. Mais algum questionamento? Avaliadores, pesquisadores, curiosos? Eduardo, Opa. a pergunta aqui como você vê perspectivas do seu trabalho com relação a como foi perguntado anteriormente sobre a importância desses insetos como vetores de patógenos para anfíbios. Como você vê esse papel num cenário de mudanças climáticas e ameaças a populações de anfíbios e de insetos? Que perspectivas você vê no seu trabalho nessa relação entre anfíbios e insetos num cenário apocalíptico aí de mudanças climáticas? Bom, a gente sabe que os anfíbios anuros estão extremamente, né, ameaçados aí de extinção, são o grupo, né, que mais sofre riscos com isso. E como a gente ainda não sabe quais são as doenças que podem ser transmitidas pelos coletrelídeos, a gente tem algumas suspeitas, né? Por exemplo, o fungo a Chytridium-mycose, né? Talvez ela possa ser transmitida por esses mosquitos, né? Mas a gente precisa ainda explorar isso para entender o quão sensível essa interação pode ser para os anfíbios anuros. O próprio estresse fisiológico que causa, né, o ataque desses mosquitos já pode ser uma coisa a ser pensada, né? E também as áreas baixas, né, por terem uma maior abundância, a gente espera, né, que os anfíbios que estão restritos a essas áreas, eles sejam mais afetados por esses mosquitos, né? Muito obrigada, Eduardo. Parabéns Obrigado. novamente. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente vai prosseguir